ele, Sampaoli, imagina como ideal para o Flamengo. Ele admite na última pergunta que não é. Só se for uma virada de chave anímica ou psicológica, porque o Flamengo tem 7 jogos sem perder. Tá, né? Essas atuações de M e tal, como disse o Fabrício Bruno, tal, elas fazem parte de uma sequência de 7 jogos sem perder. Não quer dizer que elas tenham terminado hoje. Exatamente. Exatamente. Pode ser que sim, mas o que se tem é uma grande vitória num clássico e o peso desta vitória num confronto contra a equipe que hoje representa o futebol mais bonito do Rio de Janeiro, que é o Fluminense. Então, aí é um peso enorme. Últimas palavras do Sampaoli, gostaria de pressionar sempre o tempo todo. Hoje o Flamengo teve a maior quantidade de desarmes na administração Sampaoli. 30 desarmes contra 20 contra o Goiás. Formação do DAT ESPN, do Matheus Carreira. Isso é muito importante. Isso é o ideal de jogo para ele. Não a postura com menos posse, não talvez às vezes ter que baixar tanto, mas o desarme, a quantidade, desarmar, recuperar a bola é inegociável. É um ponto de partida. É porque ele quer. Isso é metade do que ele quer. Ele quer isso. Isso é o que sustenta a ideia. Exato. O futebol dele, lembram da entrevista de apresentação? Quando ele diz que o Flamengo tem que amar a bola, os jogadores têm que amar a bola e querer ter sempre a bola e tal. Isso é como ele sente. Isso é o que ele quer. O futebol é o jogo que ele quer produzir. Mas ele, ele é um treinador, os mentores, aí eu não quero dizer em relação a treinadores com quem ele trabalhou, estagiou e nada disso, mas as inspirações deles, o Marcelo Bielsa talvez seja a principal, são treinadores de loucura, sem trocadilho, pela recuperação da bola, mas para mantê-la, não ficar recuperando a bola o tempo todo, né? Então, quando o Flamengo desarma tanto como desarmou hoje, ele está satisfeito e certamente convencido que, por isso, o Flamengo conseguiu vencer. Mas falta outra parte, falta outra metade do futebol que ele quer ver, que é o time dele se impondo, sendo protagonista com a bola, talvez até diante de um time que é assim como o Fluminense. E no início do tal segundo passo que você fala, que ele também quer ver que não teve exatamente... E ele é muito claro com isso, não é a primeira vez. Quando faz aquele 8-2 também, se não me engano, ele repete, ele reforça, ele não fica, surfando só na onda da vitória. Logo no início, se não me engano, a pergunta do Fred Gomes. E ele fala, tem que evoluir muito ainda. Tem que evoluir muito ainda e entender que é um processo. E passa por isso. E só o dado do Calça... Troca de sistema, ele toda hora. E só o dado do Calça é interessante, porque a última pergunta, que o companheiro faz até em espanhol, e ele responde, e ele fala... a pergunta sobre a pressão lá em cima. A pressão começando lá em cima, alta. E aí ele responde que não é tudo que eu quero. Às vezes dá, às vezes não dá. E os 30 desarmes são interessantes, que é um tipo de desarme que o Flamengo não estava acostumado a fazer. É um desarme, muitas vezes, em bloco baixo, no duelo da linha de meio, não deixando a bola entrar na entrelinha com a linha de defesa. O duelo da linha de defesa, um time muito bem fechadinho, ajustado ou compactado, como queiram falar, e ali o Flamengo compete muito. O Flamengo competiu hoje bem compactado, bem ajustado. Quase sempre, se eu não me engano, a preferência do Sampaoli é essa recuperação, esse desarme a partir da pressão pós-perda. Se possível. Linha de frente, se possível. E ele entendeu. Início de trabalho, ele fala no estágio inicial, não vai ser sempre, fala-se muito da questão física, e no primeiro tempo ainda ele dá uma baixada. Ele dá uma baixada, mas o time está compactado, está bem montado, e ele começa a ganhar duelos. E aí muito desses desarmes. Então, assim, é um outro Flamengo, também eu repito, não é exatamente porque pressionou, desarmou na essência do Sampaoli. Acho que não. A essência do Sampaoli é desarmar e pressionar para ter a bola, mas não exatamente lá em cima, porque não vai dar ainda nesse estágio inicial. E ele fala, evolução. E é muito inteligente porque o Sampaoli, ele lê a vitória. Não é simplesmente uma coisa, venci, precisava, ganhamos do Fluminense, agora virou a chave, Calçade pediu pra gente usar mais, que ele gosta muito de virar a chave. Virar a chave, ele gosta. Quando eu for presidente, isso aí vai ser proibido. Então, não é basicamente isso, é tipo assim, ganhamos, mas aqui é um processo, é evolução, ainda falta isso. Ganhamos com o que, reforçando o que você falou, com o que era possível. E eu acho que isso explica também um pouco a ausência do Pedro, né, na equipe, porque com o Gabigol e o Arrascaeta mais soltos, ele tem mais jogadores que podem se aproximar dos caras do meio. Com Wesley e o Ayrton Lucas, ele tem mais saída para o lado em velocidade, ou seja, ele já sabia que ele não ia ter a bola no jogo contra o Fluminense. Ele fez uma leitura correta, né? E uma coisa que é muito ruim para quem enfrenta o Fluminense é você ter
alguma coisa previsível para o Diniz. Com o Pedro, eu não vou dizer que o time fica previsível, porque o Pedro se movimenta. Mas com o Gabigol e o Arrascaeta mais soltos, o Arrascaeta como segundo atacante, podendo voltar para construir, o Gabigol com liberdade para movimentações, você tendo velocidade pelos lados, fica um pouco mais difícil de entender o tipo de construção de uma equipe que, se funciona dessa forma, ela, exatamente por estar trocando de sistema e de técnico, fica com uma pré-leitura difícil para o treinador adversário. Porque o treinador não sabia exatamente que tipo de movimentação o Flamengo faria nesse jogo com o Gabigol e a Arrascaeta atuando juntos. E com o Gerson sendo um volante e o construtor. Para mim o Gerson foi o melhor em campo, tá? Do Flamengo. Tô de acordo. O que não é tão estranho desde Pulgar, quando... mais uma vez, para mim, muito bem. Quem? Nossa. Pulgar. Aliás, Muito bem. A regularidade Mais do uma Pulgar para cima, né? Regularidade em cima. O Gerson, nível técnico. o Gerson como entende, o Sampaoli e o Pulgar como entendeu em pouco tempo. Nossa, O Gerson impressionante. Para colocar o Pedro no time, ou ele tira o Gabigol, ou ele inicia sem o Gabigol. Isso. Com o Pedro e Gabigol, ele tira aqui o Arrascaeta ou o Gerson. Não tem motivo para... Ou ele saca o zagueiro. Ou ele saca o Pulgar, ou saca um zagueiro. Então foi. Mas aí meio campo não sustenta talvez para a a zaga. entrada do Pedro, em que vaga ele desmonta o sistema que ele conseguiu montar para ganhar do Fluminense? Vai colocar um jogador mais técnico. E ele sim, Pulgar ele não vai tirar agora porque finalmente alguém apareceu para colocar o Pulgar para jogar, porque o Pulgar não jogava e ele era realmente um fiasco. Quando ele entrava, poucos minutos, ele não tinha, parecia que ele não tinha função. Não, embora ele tenha mais preso à frente da defesa. Ele tem uma função específica no Flamengo e que funciona muito bem, né? Pulgar é o cara que dá o equilíbrio para o Gerson e para o Thiago Maia. Thiago bem hoje também. Sem comparar jogadores que são diferentes, apenas para falar do equilíbrio que é dado ao meio de campo, é um equilíbrio que ele recupera desde a saída do João Gomes, que dava esse equilíbrio, não era primeiro volante, fazia isso de uma outra maneira, mas o meio de campo ficava mais consistente. E é o que ele conseguiu trazer com o Pulgar. Finalmente a contratação... Veja como depende muitas vezes de um treinador, né? De um olhar diferente. E a entrada desses jogadores talvez dependa do momento em que os jogadores consigam entender que não vai ser a ideia, as ideias de jogo do técnico, para que eles possam entrar e se adaptar. Porque, como ele mesmo diz, quando ele fala que o time ainda tem muito a melhorar significa os jogadores entenderem e conseguirem executar aquilo que ele tem em mente e que ele não tem certeza absoluta se vai conseguir implementar plenamente. Né? Então é um processo. Né? Foi a segunda vez que ele teve Arrascaeta e Gerson juntos, né? De início. Alguém tem dúvida que se ele pudesse, ele escalaria esses dois juntos de início em todos os jogos? Óbvio. Não há como retirá-los, né? Óbvio. Sim, o Flamengo hoje, além de todas as questões que a gente tem debatido aqui, tem uma grande com o Everton Ribeiro, né? Que entrou e tal, mas será que o Everton Ribeiro não tem mais, não é o status, porque não se vive disso, mas não tem mais a posição, não tem mais o tamanho dentro do elenco / time que ele já teve? Eu acho que é o sistema, André, porque você olha os jogadores escalados, ele não tem características de nenhum dos 5 jogadores de meio. É aí que eu quero chegar, mas e na questão técnica, talento, capacidade de influência, adaptação, ele é um jogador raro. Então, assim, é tão complexa a coisa que existe uma questão com relação a um dos jogadores, provavelmente, do ponto de vista técnico, mais bem dotado do elenco. E aí tem que saber se escolhe o sistema ou escolhe a técnica dos jogadores. O Flamengo precisa de sistema. Isso vai dar trabalho, porque mexe com a torcida também. Claro. Porque você vai ter que deixar um no banco. A única coisa que hoje ele ganha é respiro, para entender. Hoje eu acho que ele ganha respiro. Quanto ganhar? Que vai dar trabalho sim, vai demorar. Se ele joga. Ele vai ainda... E vai ter pressão em cima dele para jogar com aquilo que a torcida sempre acha que são os melhores, né? Mas se põe Pedro e Gabigol, Arrascaeta e Gerson, Eric, Pulgar e Thiago Maia, você é obrigado a jogar com uma linha de 4. Você tem 6, linha de 4 completa 10. Você perde as beiradas do campo. Se você ainda subir os laterais, aí, coitado do Pulgar, nós vamos falar que ele não jogou nada, porque vai ficar tudo para ele. Você perde o terceiro zagueiro e ainda arrebenta com o seu volante. Então, para ter os dois homens lá na frente, assim, hoje não tem o Gerson. Então o Gabigol vai fazer uma função um pouquinho diferente. Mas com o Gerson e Arrascaeta, vai dar trabalho.
para encaixar, porque ele precisa ter as laterais fortes, mas os laterais, com a liberdade que tiveram hoje, eles se projetam. Sem essa liberdade, que é uma segurança no meio de campo, ou nos 3 zagueiros, vai ficar difícil. Então é uma vitória num clássico e ela é enorme, porque desclassifica o rival, você prossegue, mas qual é o futuro? Pelas palavras dele, ainda o futuro não é seguro. E ele encara assim, e eu acho que é a maneira que a gente vê também. E não é o futuro próximo. Né? É jogo a jogo. É jogo a jogo. Os nossos comentaristas já citaram aqui a forte entrevista que o Gabigol concedeu assim que o jogo terminou ao nosso colega, o Eric Faria, do Grupo Globo. Nós vamos trazer, não exatamente o calor, né, da conversa entre os dois, mas, pelas aspas, um pouco daquilo que disse o Gabigol nessa conversa final, logo depois da partida. Aspas para o Gabigol. Acho que o trabalho tem de ser feito desde os treinos, desde o ninho. Tem muita gente que fala muita besteira. Acho que vocês da imprensa criam algumas coisas e a torcida vem para o Maracanã com um pouco de má intenção com os jogadores. Isso nunca aconteceu aqui no clube desde a época do Diego, do Arão. Virando a página. Temos problemas da gente com vocês na imprensa. Vocês criam coisas na cabeça do torcedor, criam coisa dentro do clube. Vocês da imprensa tentam colocar: o Flamengo é o nosso amor, o Flamengo não é Big Brother, com câmera, com fofoquinha. É um grande time, é o maior do Brasil, com jogadores de futebol atrás do sonho próprio e do clube. E por fim, essa terceira e última tela, traduzindo um pouco daquilo que ele disse ao Eric: os resultados estavam acontecendo, só que não é igual a pão, que entra a massa e sai pronto. Sampaoli tem o DNA do Flamengo, o jeito do Flamengo, parece que está aqui há anos. O Abel está há 3 anos, o Diniz há 1. Você vê o desempenho deles. Não é porque perderam que o Diniz tem de ir embora. É claro que tem de haver cobranças, mas cobranças justas, não que tenha briguinha. É porque assim, a conversa no começo da semana, antes do jogo de hoje, o elenco está rachado, existe problema de relacionamento, o time não desempenha, não joga muito por conta exatamente do que acontece nos vestiários, né? Então essa foi a resposta, digamos assim, do Gabigol, a parte disso tudo que vinha sendo discutido nos últimos dias. Antes de qualquer